Era uma noite fria de inverno em Curitiba, e Paulo estava cansado após um longo dia de trabalho. Ele decidiu parar em um bar que sempre via ao voltar para casa, mas nunca tinha visitado. O lugar tinha uma aparência rústica, com uma iluminação fraca e um ar misterioso. Decidiu entrar para uma cerveja antes de ir para casa. Assim que entrou, foi recebido pelo barulho baixo de conversas e o som de um piano tocando suavemente ao fundo. Havia poucos clientes no local, a maioria parecia ser frequentadores habituais. Paulo sentou-se no balcão e pediu uma cerveja. Enquanto esperava, começou a conversar com o barman, um homem idoso com um olhar cansado e sábio. O barman, chamado Gustavo, parecia conhecer muitas histórias sobre o bar e seus frequentadores. Depois de algumas cervejas, Paulo, já se sentindo à vontade, perguntou se havia alguma história interessante ou assustadora sobre o lugar. Gustavo olhou para ele por um momento, como se decidindo se deveria ou não contar, e então começou a falar. Este bar tem uma história antiga, meu amigo. Dizem que, há muitos anos, um homem chamado Ricardo costumava frequentar este lugar todas as noites. Ele era um músico talentoso e tocava piano para os clientes. Todos o adoravam, mas Ricardo tinha um segredo sombrio. Ele era obcecado por uma mulher chamada Elisa, que também frequentava o bar. Eles tinham um caso, mas Elisa era casada com um homem violento e ciumento. Certa noite, Ricardo e Elisa decidiram fugir juntos, mas foram pegos pelo marido dela, que, em um ataque de fúria, matou Ricardo na frente de todos. Elisa ficou desolada e, poucos dias depois, tirou a própria vida. Desde então, dizem que o espírito de Ricardo nunca deixou este lugar. Algumas noites, quando o bar está quase vazio e o silêncio toma conta, pode-se ouvir a música suave de um piano, embora ninguém esteja tocando. E, às vezes, um vulto é visto sentado ao piano, como se Ricardo ainda estivesse aqui, esperando por Elisa. Enquanto Gustavo contava a história, Paulo sentiu um arrepio subir pela espinha. O bar estava mais silencioso do que nunca, e ele podia jurar que ouvia uma melodia suave vindo do fundo do salão. Ele olhou em direção ao piano e, por um breve momento, viu uma figura sentada lá, de cabeça baixa, como se estivesse perdida em uma música melancólica. Gustavo olhou para Paulo e disse, não se preocupe, ele não faz mal a ninguém. Só está esperando, sempre esperando. Paulo terminou sua cerveja rapidamente e saiu do bar, com a imagem daquele vulto gravada em sua mente. Ele nunca mais voltou àquele lugar, mas, de vez em quando passava por ali, podia jurar que ouvia a melodia suave de um piano ecoando na noite. Era uma noite fria de inverno, e Ana, uma enfermeira dedicada, estava terminando seu turno no hospital. Ela trabalhava no turno da noite, cuidando de pacientes na ala mais antiga do hospital, um edifício que datava do início do século XX. Muitos colegas evitavam aquela ala, alegando que coisas estranhas aconteciam por lá. Certa noite, enquanto fazia suas rondas, Ana ouviu um sussurro fraco vindo do quarto 305, um dos quartos que supostamente estava vazio. Curiosa e um pouco apreensiva, ela decidiu verificar. Ao abrir a porta, a luz piscou e ela viu uma sombra no canto da sala. Seu coração disparou, mas ela se aproximou lentamente, chamando por alguém. Ninguém respondeu. No dia seguinte, ela mencionou o ocorrido aos colegas, que compartilharam suas próprias histórias assustadoras sobre o quarto 305. Diziam que, anos atrás, uma paciente chamada Maria havia falecido ali em circunstâncias misteriosas. Desde então, várias pessoas relataram ter ouvido sussurros e visto sombras no quarto. Determinada a descobrir a verdade, Ana decidiu investigar mais a fundo. Conversou com o zelador, que trabalhava no hospital há décadas. Ele contou que, na noite da morte de Maria, havia uma tempestade terrível e que, após seu falecimento, estranhas ocorrências começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos, luzes piscavam e os enfermeiros ouviam vozes. Naquela noite, Ana resolveu enfrentar seus medos. Ela entrou no quarto 305 novamente, desta vez com uma vela e um rosário. A temperatura no quarto parecia cair drasticamente, e a vela tremulava, projetando sombras dançantes nas paredes.
De repente, ela ouviu uma voz suave, quase um lamento, chamando seu nome. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas manteve a calma e perguntou em voz alta: Maria, é você? O silêncio se fez presente por alguns segundos, mas então a voz respondeu: sim. Ajude-me. Ana tremeu, mas perguntou o que poderia fazer. A voz explicou que Maria não conseguia descansar em paz porque havia algo não resolvido sobre sua morte. Sentindo um misto de medo e compaixão, Ana prometeu investigar o que havia acontecido naquela fatídica noite. Nos dias seguintes, Ana descobriu documentos antigos e falou com antigos funcionários. Ela descobriu que Maria havia sido vítima de um erro médico que fora encoberto. Com essa revelação, Ana organizou uma pequena cerimônia no hospital, reconhecendo a tragédia e pedindo paz para a alma de Maria. Naquela noite, quando Ana foi ao quarto 305, sentiu uma paz incomum no ar. A luz da vela estava estável e a temperatura parecia normal. Ao se deitar para descansar, ela teve um sonho em que Maria agradecia e se despedia. Quando acordou, Ana sentiu que finalmente, o espírito de Maria havia encontrado descanso. Desde então, o quarto 305 deixou de ser um lugar assustador. Ana sabia que tinha feito a coisa certa, e embora nunca tenha se considerado corajosa, aquela experiência a marcou profundamente. Ela nunca mais ouviu sussurros ou viu sombras, mas sempre sentiu uma presença gentil, como se Maria estivesse cuidando dela em retribuição. E assim, o hospital voltou a ser um lugar tranquilo, onde histórias de terror deram lugar à paz e ao alívio. Era uma noite fria de inverno, e João, um jovem estudante universitário, estava voltando para casa depois de uma longa noite de estudos na biblioteca. As ruas estavam desertas, e a neblina densa tornava a visibilidade quase nula. Ele apressou o passo, ansioso para chegar ao aconchego de sua casa. Ao virar a esquina, João sentiu uma estranha sensação de estar sendo observado. Olhou em volta, mas não viu ninguém. Continuou andando, mas a sensação persistia, cada vez mais forte. Foi quando ele ouviu um sussurro, quase imperceptível, chamando seu nome. João parou, o coração acelerado, tentando entender se era fruto de sua imaginação ou se realmente havia alguém ali. Decidido a não se deixar abalar, ele continuou seu caminho, mas agora mais alerta. Ao passar por um antigo casarão abandonado, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A casa, envolta em escuridão, parecia exercer um estranho fascínio sobre ele. Sem entender por quê, João se viu caminhando em direção à porta enferrujada da casa. Empurrando a porta com esforço, ele entrou e foi envolvido por uma escuridão sufocante. A atmosfera era pesada, e o cheiro de mofo e decadência era quase insuportável. Seus passos ecoavam pelo corredor vazio, e João mal conseguia enxergar um palmo à frente. De repente, uma figura sombria surgiu diante dele, paralisando-o de medo. A figura, com olhos vazios e um sorriso macabro, avançou lentamente na direção de João. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Com um esforço desesperado, virou-se para correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Foi então que a figura falou, sua voz era um sussurro gelado: "Você não deveria estar aqui." Nesse momento, a visão de João começou a escurecer e ele desmaiou. Quando acordou, estava deitado na calçada, em frente ao casarão, com o rosto úmido de lágrimas e suor. Confuso e aterrorizado, ele se levantou e correu para casa, sem olhar para trás. No dia seguinte, João tentou entender o que havia acontecido. Pesquisou sobre o casarão e descobriu que, décadas atrás, uma família inteira havia sido brutalmente assassinada ali, e que desde então, a casa era considerada amaldiçoada. Relatos de outros que se aventuraram na casa mencionavam a mesma figura sombria e os mesmos sussurros. Assombrado pela experiência, João decidiu nunca mais passar por aquela rua novamente. Mas, mesmo em sua casa, ele ainda sentia aquela presença, como se a figura sombria tivesse o seguido. E todas as noites, antes de dormir, ele ouvia aquele mesmo sussurro gelado: "Você não deveria estar aqui." Havia uma casa antiga no final de uma rua deserta, onde os moradores locais evitavam passar após o anoitecer.
Dizia-se que a casa estava amaldiçoada, pois muitos que a visitavam relatavam experiências inexplicáveis e arrepiantes. Um jovem, Tomás, curioso e cético, decidiu investigar os rumores. Ele bateu à porta da casa em uma noite escura e silenciosa. Ao entrar, sentiu uma presença estranha, como se algo o observasse das sombras. Tomás explorou os cômodos, todos decorados com móveis antigos cobertos de poeira. Enquanto subia as escadas rangentes até o sótão, ouviu passos ecoando atrás dele. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. No sótão, encontrou um baú antigo e empoeirado. Abriu-o lentamente e encontrou cartas amareladas e uma foto desbotada. A foto mostrava uma família feliz, mas algo estava errado. Os rostos das pessoas estavam distorcidos, como se fossem desfigurados por uma força sobrenatural. Nesse momento, Tomás sentiu uma respiração gelada em seu pescoço. Virou-se mais uma vez, e viu uma figura pálida e distorcida na escuridão. Um gemido baixo encheu o ar, fazendo seus cabelos se arrepiarem. Com um grito, Tomás fugiu da casa, mas as sombras pareciam segui-lo pela rua escura. Nunca mais ele foi o mesmo. Dizem que, desde então, a casa permanece abandonada, um lembrete sombrio dos mistérios que espreitam além do nosso entendimento. Havia uma pequena cidade rodeada por densas florestas, onde vivia uma mulher chamada Ana. Ana era conhecida por sua casa antiga e isolada no limite da cidade, onde muitos rumores de assombração circulavam. Um dia, durante uma tempestade intensa, Ana decidiu contar sua própria história a um grupo de jovens curiosos que desafiaram uns aos outros a passar a noite em sua casa. Ela começou falando sobre um antigo espelho que encontrara na casa quando se mudou, um espelho que refletia imagens distorcidas de quem se olhava nele. Ana admitiu que começou a ter sonhos estranhos e sentir presenças ao redor da casa após trazer o espelho para lá. Uma noite, quando olhou profundamente no espelho, viu uma figura indistinta atrás dela, um vulto que a observava. Os jovens riram nervosamente, mas Ana continuou com uma seriedade inabalável. Ela contou como começou a encontrar marcas de mão molhadas em espelhos e janelas todas as manhãs, como se alguém estivesse tentando se agarrar desesperadamente a algo. Quando tentou se livrar do espelho, ele sempre reaparecia na mesma posição, como se alguém o colocasse de volta. Naquela noite, enquanto os jovens zombavam da história, uma tempestade elétrica se formou do lado de fora. A luz piscou e o espelho na sala de estar de Ana começou a emitir um brilho fraco. Os jovens riram alto até que um deles notou que Ana não estava mais rindo. Ela estava olhando fixamente para o espelho, com os olhos arregalados de terror. Um arrepio passou pela casa quando uma sombra escura começou a se formar atrás de Ana no reflexo do espelho. Os jovens gritaram de medo, enquanto a sombra lentamente se materializava, revelando uma figura pálida e sem rosto. Ana murmurou em voz baixa: "Ele está aqui." Antes que pudessem reagir, a luz falhou completamente, deixando todos na escuridão, ouvindo apenas os sussurros ininteligíveis que enchiam o ar ao redor deles. O resto da noite se tornou um borrão de terror enquanto os jovens lutavam para escapar da casa de Ana, sentindo uma presença fria e opressora os perseguindo por cada corredor escuro. No final, todos partiram aterrorizados, jurando nunca mais voltar, deixando Ana sozinha naquela casa sinistra, onde os espelhos continuavam a guardar segredos sombrios que nenhum deles poderia esquecer. Obrigado por assistir. Se você gostou desse relato intrigante, inscreva-se no canal para mais histórias de terror. Compartilhe com amigos e familiares para que eles também possam se surpreender. Não perca o próximo vídeo que vai aparecer na tela, cheio de mistérios e aventuras.